Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Bassi, sou psicólogo. Eu estou aqui para falar hoje sobre procrastinação. É o novo tema da série de vídeos que vamos fazer. Por que procrastinamos mesmo sabendo o que devemos fazer? É um tema complicado, difícil, porque nem sempre paramos para realmente observar o que nos leva a adiar algumas ações, compromissos ou decisões. E para iniciar esse vídeo, eu quero trazer um exemplo aqui, algo que é bem significativo. Antes de dar o tema do vídeo em si, eu dei o tema da série. Se você assistir um desenho animado chamado Moana, você vai ter visto ali um personagem chamado Maui. Ele tinha capacidade e condições de fazer muitas coisas, mas ele adiava, procrastinava, evitava. E algumas vezes ali no desenho animado parecia até um personagem preguiçoso, mas na verdade era um personagem que estava fugindo de questões internas às quais ele não queria lidar. E aqui eu quero ressaltar isso. Procrastinação não é preguiça, né? Algumas pessoas podem realmente confundir uma coisa com outra, porque procrastinação consome muita energia e preguiça não. E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Essa distinção entre um e o outro é importante fazermos. A procrastinação, ela leva um movimento de você adiar, planejar, evitar alguma ação, decisão, alguma situação que você não quer entrar em contato. E a preguiça não tem gasto de energia, ela não te consome, ela não faz você ficar esgotado ou mesmo tenso. A procrastinação, por outro lado, faz. Então, quando você consegue olhar desse ângulo, desse ponto de vista, fica mais fácil entender que a procrastinação não é preguiça. O segundo ponto que reforça isso, né, pensando até nesse desenho animado, é que a raiz da procrastinação é emocional, é medo, é ansiedade, é dificuldade de lidar ali com as frustrações, não é falta de tempo. É isso que vemos ali no desenho. Aquele personagem, né, ele tinha tempo para tentar solucionar, ajudar a garota, mas ele tinha medo, ansiedade, tensão de repente fracassar, de repente não ser visto como o herói que gostaria de ser. Então, quando olhamos a questão da procrastinação, não é uma questão da falta de gestão de tempo. É uma questão realmente de evitar as questões que te trazem tensão, te trazem aí algum tipo de desconforto emocional. O terceiro ponto que eu quero trazer é que essa ação de resolver alguma coisa que faz com que você tenha esse ato de procrastinação te traz conflito interno, porque conscientemente você sabe o que você tem que fazer. Você tem noção da importância daquilo que você precisa realizar, mas seu sistema interno, a amígdala, ela é acionada e ela é como se fosse uma sirene de bombeiro, né? Que é acionada em momentos de crises, de preocupações, de tensões e faz você ter um movimento do quê? Luta, fuga ou paralisia. Em contrapartida, o nosso lóbulo frontal, ele vai trazer uma ação de planejamento, execução, resolução. Isso vai trazer conflito e geralmente quem vence é a procrastinação. É a amígdala, que faz com que você evite a tensão. Percebe que não é uma questão apenas de preguiça, como muitas vezes pensamos? O quarto ponto que eu quero trazer é o desconforto temporal. Já parou para pensar? As pessoas que adiam muitas coisas, procrastinam muitas coisas. Amanhã eu faço, semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. Naquele momento presente, elas têm um alívio, elas têm um respiro, elas não têm questões desconfortáveis para lidar. Por quê? Porque elas adiaram isso, elas colocaram no futuro, elas colocaram lá na frente, e essa matemática meio estranha, que eu vou ter ganho resolvendo lá na frente, isso traz muita tensão, porque no fundo, você sabe o que precisa fazer, mas lidar com isso é complicado. Então você está adiando algo que é muito difícil, que você não quer realizar hoje, que você quer evitar hoje, mas você vai ter que lidar amanhã. Então essa questão temporal, essa matemática estranha, que muitas vezes em questões desconfortáveis nós realizamos, traz um peso muito grande. Só que a nossa mente não consegue perceber isso. O cálculo dela é equivocado, ela olha o alívio no presente e não o custo do futuro. E o quinto e último ponto que eu quero trazer, para reforçar essa percepção, essa leitura de que procrastinação não é preguiça, é que ela tem muito a ver com aquilo que a gente chama de
de perfeccionismo. Quem procrastina muito tem também essa característica. Ele adia, ele procrastina porque ele não quer falhar, ele não quer errar, ele não quer se submeter de repente a uma experiência, uma situação, a um confronto ali onde ele venha perder. Isso está muito conectado à questão da autocrítica. Ele não quer se ver, se perceber como alguém que não consegue dar conta, que não consegue trazer solução. Alguém que vai ser, de alguma forma, de alguma maneira, envergonhado, ridicularizado. Então, para que isso não aconteça, ele procrastina. Percebe como a procrastinação não é um movimento de preguiça? Perceber isso é muito importante para que você tenha um funcionamento mais adequado com você mesmo, com as suas questões, com aquilo que você adia, com aquilo que você deixa para amanhã, entendendo que o amanhã vai vir, as questões difíceis vão vir e você precisa lidar com essas demandas. Então, perceber todo esse movimento é importante, é interessante para que você não só se conheça, mas encontre respostas mais saudáveis. Então, segue aí nessa série de vídeos onde a gente vai estar tratando sobre essa questão. Por que procrastinamos mesmo sabendo o que fazer? De repente você esteja adiando muita coisa. Então, assiste aqui essa série de vídeos para que você consiga entender por que você está adiando e o que te leva a isso. Precisando, entre em contato, dá um like, faça um comentário, manda aí para outras pessoas e espero que tenha sido bem interessante e produtivo para você. Até a próxima. Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.